Daqui a alguns minutos a gente sobe lá pro auditório, acho que salão, né? A gente vai fazer uma apresentação também sobre o nosso método de trabalho. Vamos detalhar um pouquinho mais sobre toda a nossa operação de chute inicial, os objetivos em rede, o que é a seleção do chute, os níveis de desenvolvimento, enfim. Uma conversa que, de fato, vai esclarecer não somente para vocês atletas, mas também para os pais e acompanhantes, toda essa dinâmica e o que a gente tem como propostas de desenvolvimento. Voltando para cá e pegando a nossa situação de avaliação, a gente vai numa mesma linha de conversa feita com o Sub-13, né? Então, o que a gente precisa agora começar a entender como atleta e visando projeções maiores, não somente com a seleção do chute inicial, que é o nosso objetivo de avaliação aqui, mas para que vocês cheguem em clubes e consigam disputar competições de relevância e sigam uma carreira também dentro do esporte, né? De manhã a gente fez as avaliações dos menores e toda avaliação ela é feita diante de alguns princípios básicos, né? O nível de desenvolvimento, a cobrança, a parte tática, a parte técnica. Conforme essa evolução por faixa etária, ela vai passando ao longo de cada ciclo de formação, é natural que a cobrança para vocês também, ela aumente. Por isso eu preciso ter uma consciência do que eu sou capaz ou preciso melhorar. Então, os amigos podem passar isso para você, você tem que se autoavaliar e os professores e os companheiros, familiares, podem orientá-los nesse sentido também. Nunca é ruim. Poxa, o que você acha, ou o que você achou do meu jogo hoje? Cara, eu olhar e analisar o meu próprio vídeo, visando o meu desempenho. Poxa, o que eu errei, por que eu errei, qual que era a posição do meu corpo? Suportei fazer aqui dois tempos de treino com 25 minutos cada um? Não, cansei. Poxa vida, então cria um alerta de que minha parte física talvez não esteja tão boa. Cria um alerta que talvez eu não finalizar no gol com efetividade, eu preciso otimizar esse meu fundamento de finalização. Poxa, no cabeceio eu subi, cabeceei de olho fechado, a bola não teve uma direção efetiva, talvez esse não cabeceio tão eficiente deu um ataque para a equipe adversária, saiu o gol. Então, o futebol ele é feito de vários detalhes. E conforme a gente vai avançando cada etapa da formação de vocês, quanto menos eu errar, mais eficiente eu vou me tornar. E talvez dessa eficiência, as oportunidades, as melhores oportunidades, virão. Estava conversando com o Jason, conversei com os professores também do lado de fora. Vocês foram selecionados diante da categoria sub-15 e sub-17 da unidade. Então não foram todos os alunos que matriculados estão em Sorocaba que vieram para essa avaliação. Vocês foram selecionados para esse momento, porque estão apresentando condições para representarem a unidade numa avaliação. Então hoje aqui estava o nosso melhor, desde o 09, né, até o nosso 06 aí. A gente conversou, vem para cá o Murilo, o Vinicinho. Pode vir, Herbert, para cá também. A gente conversou com o Sub-13 porque esses dois caras aqui, ó, já estão indo há muito tempo a São Paulo, já estão competindo competições de relevância, estão evoluindo por conta desse treino qualificado que eles acabam vivenciando ou na segunda ou na sexta-feira, né? O 08 ainda treina de segunda, o 07 já está de sexta-feira treinando. E competições. Competições locais como a Paulista Cup, Supercopa Bertioga, recentemente nós viajamos, Pernambuco, fomos para a Itália no ano passado, e o Vinícius aqui há menos de 10 dias vai viajar com a gente para Portugal. Murilo também já tem uma trajetória incrível com a gente aí, já viveram muitos momentos importantes, e eu sei, e está muito claro que cada etapa de competição ou cada dia de treinamento que eles se esforçam para estar em São Paulo,
né? Murilo tem lá o esquema de revezamento, um dia é a mãe que consegue levar, outro dia a avó dele leva, pega um ônibus fretado aqui, vai até a Barra Funda ou o Tietê, depois pega mais um transporte dentro de São Paulo. Então assim, não tem desculpa, né? Para quem quer, cara, dá uma chance, eu vou lá e abraço. E aí foi o que aconteceu com eles aqui. Vinícius até chegou a ser dispensado, depois voltou numa próxima e futura avaliação, abraçou a chance e está aqui de novo, e agora representando e evoluindo. Então usem esses dois exemplos, são os exemplos claros da onde eu posso chegar em um curto tempo. Cara, se estou na escola e o próximo passo é estar no time da escola, depois desse time da escola, competir, ter êxito, ir para a seleção que são os melhores atletas da rede de escolas e projetando ir para a base, cara, eu tenho que fazer o melhor para que isso aconteça. Então o nível de cobrança, lembra lá dos pequenininhos? Vai ser diferente de vocês, né? O Herbert, o Roger, os professores vão exigir o melhor de vocês, e não é pelo mal, cara. Né? Cobrar um pouco mais forte ou pedir para que vocês façam com mais concentração, com mais dedicação, nunca vai ser um problema. O problema vai ser o dia que a gente chegar e, cara, de certa forma, não quiser passar mais uma orientação porque entende que vocês não conseguem absorver. Então, enquanto a gente estiver eficiente nas nossas informações, os professores na unidade passando o passo a passo da evolução, o caminho que está sendo trilhado para vocês seguirem e terem sucesso nesse momento de chute inicial e com as nossas seleções, cara, aproveitem o máximo. Tá? Porque é muito curto. Com 17 anos acaba a escola de futebol para vocês. E aí eu tenho que repensar a minha vida, né? Ou já preparar um plano B, um plano C. Aconteceu com a gente. Herbert jogou na unidade de Itaquera, foi da seleção de chute inicial, participou de um processo seletivo, foi aprovado no processo seletivo e hoje é professor da nossa escola matriz e um dos responsáveis pelo nosso setor dos maiores aí na seleção de chute inicial. Eu fui atleta do Butantã, fui da seleção, assim como eles tivemos oportunidades também de vivenciar a experiência em bases de alguns clubes, inclusive do Corinthians. Me formei em Educação Física, fiz o processo seletivo, passei, me tornei professor e depois fui escolhido para me tornar o coordenador da rede de escolas do Corinthians. Cara, então olha a trajetória de vida. Se eu tivesse desistido e falar, poxa, futebol não vai me dar o retorno, eu não estaria aqui hoje fazendo esse trabalho que eu amo de paixão e me identifico muito. Então o nosso maior ensinamento é esse aqui, gente. Não tem mais moleza para vocês. 14, 15, 16, 17, cara, já tem que ter responsabilidade assumida, já tem que ter enfrentamento. O respeito, cara, ele é a premissa básica, hein? Uma palavra, um olhar torto, um estar lá de fora numa postura ruim, cara, já te coloca em desvantagem num processo seletivo. Aqui, dentro da base de um clube, na seleção. A gente comentou no Sub-13. Piscou, tem alguém querendo entrar no seu lugar. Vocês acompanham a mídia social dos dois aqui? É legal ver quando eles postam lá a foto, viajando, competindo, sendo campeão? Cara, não é isso. A gente não treina para poder viver esses momentos também? Para contar as experiências, para compartilhar, para falar, caramba, eu também quero isso para minha vida. Futebol é para todos, né? A gente fala disso. Realmente é. Mas será que todos são para o futebol? São para o compromisso? São para a dedicação? Para o abrir mão, para poder se dedicar, dormir cedo, sair um pouco da tela do celular, se alimentar direito, ter regra, disciplina. Os grandes que chegaram, gente, hoje são milionários. Mbappé, Messi, Neymar, entre tantos outros aí, cara, passaram e passaram até mais perrengue do que alguns de vocês vão passar na vida. Porque às vezes são situações que o cara não tem o que comer. Porque não tem condições de comprar comida. Mas batalharam, venceram. Esses exemplos para nós também servem. Porque são os nossos ídolos, né? São as nossas referências de momento.
Então aproveitem cada momento desse. Isso daqui é um aprendizado, a gente estava conversando bastante sobre isso. Vamos lá para cima com vocês daqui a pouco e vamos falar um pouco mais sobre essa oportunidade para desenvolvê-los. Eu não fui jogador. O Herbert também não. Tavito, Jason, os nossos outros professores não foram jogadores. Mas olha o trabalho que nós realizamos hoje. Olha como é bonito vestir uma camisa, um uniforme desse, estar aqui falando daquilo que a gente faz diariamente, que é formar. Formar para a vida. Né? O futebol é uma consequência do nosso trabalho. A gente quer colocá-los na base, a gente quer fazer número, né? Mostrar que o nosso projeto realmente dá certo. E tem dado muito certo, porque a gente tem colocado muitos meninos, mas é isso. Entrou na base, se eu não estiver preparado, pum, é uma semana, 2 dias, às vezes um treino, para eu mostrar que eu ainda não estou preparado. E aí eu tenho que passar por uma próxima etapa, que talvez chegue rapidamente, talvez não chegue naquele ano. Então muita consciência nisso, tá? Da minha parte, e como Corinthians eu agradeço muito a todos vocês, que representaram muito bem o trabalho da unidade, se dedicaram, vibraram, torceram, fizeram um treino competitivo, isso é muito importante para nós. A gente sempre tem que pensar o ponto que estamos e qual é o próximo ponto que eu quero chegar para evoluir diariamente. Né? Lá na escada tem uma frase que é a frase padrão. Ninguém vai chegar ao seu melhor se não treinar. O treino é o caminho. Não vai cair um raio aqui e de repente eu vou me tornar o melhor jogador da unidade de Sorocaba. É treinando, gente. Qual que é o tempo que eu me dedico para treinar depois que termina esse treino? Ou nos dias que não tem treino na unidade, a parte física como tá, a parte técnica como tá. Tudo isso são elementos que eu preciso trazer para mim e ter a consciência dessa melhora constante aí, porque a categoria de vocês exige isso. Não tem mais margem para erro. Se eu quero coisas maiores, eu preciso estar preparado e em condições. O Hendrick, com 16 anos, quem tem 16 anos aí? Cara, o Hendrick já está no profissional com um contrato, né, pré-contrato assinado de milhões, né, Vitor Roque, vocês estão vendo a história dele agora, são todos atletas da mesma faixa etária que vocês. 1 ano de diferença, 2 anos de diferença, para vocês terem esse balizador aí, entenderem o parâmetro de mercado. Então, Corinthians agradece o empenho novamente de todos vocês. Daqui a alguns dias enviaremos para o Tavito, para o Jason, para as meninas da secretaria um e-mail informando os atletas aprovados, a data de apresentação de vocês no Parque São Jorge e as regras a seguir a partir do momento que eu me torno um atleta da seleção chute inicial. Se eu passar, felicidade do mundo, cumprir com a minha meta, obrigado, senhor. Se eu não passar, vou desistir? A vida é assim, ela é feita de nãos, né? Imagina se a gente fosse pensar aqui no treino de hoje, na avaliação, só é interessante aqui quem ganhou, quem conseguiu fazer o gol, quem teve o resultado positivo. Imagina, o time que foi derrotado, cara, a gente nem vai olhar então. Os nãos vão vir, as dificuldades vão ser os desafios da nossa vida para a superação, e a gente precisa saber lidar com elas aí da melhor forma possível. Fechado? Eu me alonguei, até para a gente poder já conversar tudo que a gente precisava. Talvez a gente não consiga fazer uma foto pela luz que ficou aí bem baixa, né? Mas estaremos juntos brevemente aí. 20 horas. Lá com os mais velhos então toma aquele lanche, quiser tomar aquela ducha, fiquem à vontade. Herbertzão. Então, pessoal, só para complementar o que o professor Igor estava falando, na idade de vocês, realmente nós somos muito diretos. Cobrança, nível de exigência sempre alto, tá? E além de tudo isso,
professor Igor falou de competição, de comprometimento. A gente tem essa relação da seleção, chute inicial, com a base. E recentemente, os dois, assim como alguns outros selecionados do grupo, passaram por um período de avaliação com a captação de base do clube. Já é a segunda vez que vocês fazem, eles fizeram um passado também. E aí eles podem relatar para vocês como que é a exigência além da seleção. Porque não para na seleção. A seleção, ele é um espaço que vocês utilizam para desenvolver, para acrescentar no empenho, em toda a dedicação, seja a parte técnica, seja a parte tática de vocês. E aí a captação da base do clube vem para complementar isso. E aí quem acaba se destacando, quem acaba conseguindo atingir os pontos necessários para ficar na base, acaba ficando. Então, assim, é importante eles relatarem para vocês aí como foi esse período, como é que é a experiência na seleção, para vocês conseguirem entender um pouquinho. Começar pelo Vinícius. Pode falar, Vinícius. Segura o microfonezinho. Mano, se é seu sonho de verdade, você tem que se esforçar muito. É um caminho com muitas dificuldades. Se você não passou hoje, reflita nos seus erros, nos seus acertos e se dedique ao máximo. Nos treinos, nos campeonatos. Isso. O Murilo também. Vamos lá. Ficou meio time da Palma. Vamos lá, boa. Vai, Murilo. Que nem o Vini tava falando, se não passou hoje, continua vindo treinar, se dedica mais. Hoje você pode receber um não ou um sim. Se for um não, se dedique mais, se esforce mais, veja seus erros que você cometeu hoje. E é isso. Boa, boa. E é importante a gente ter os dois como exemplo, assim como outros também que estão na seleção, fazem parte da unidade, os que passaram, enfim, porque acabam se tornando espelho, né? Vocês querem estar onde eles estão, às vezes querem até mais além disso, mas a responsabilidade deles perante o grupo é muito importante, seja dentro do campo ou seja fora. É o comportamento dentro de campo, é o respeito, é a disciplina dentro e fora de campo, seja com as pessoas que trabalham dentro da unidade de Sorocaba, além dos professores, tem o pessoal do atendimento, tem o pessoal da lanchonete. Então a disciplina em qualquer ambiente se faz fundamental. E aí eles sabem o quanto eles são cobrados disso o tempo todo, e são alunos que saíram e tiveram a mesma oportunidade que vocês estão tendo. Então utilize os dois como exemplo para trilharem os caminhos de vocês também. Correto? Fechado, rapaziada? Certo? Beleza? Muito bom, senhores. Boa. Então a gente se encontra às 8 lá em cima, fechou? Só cumprimentar os professores aí, um grande abraço a todos. Até breve aí. Só aquele tapa básico aqui, ó. Monstro, goleirão. Tamo junto, rapaziada. Valeu. Parabéns, valeu. Tamo junto, pessoal. Até a próxima, rapaziada. Obrigado a vocês aí, meu. Até a próxima, valeu. Valeu, senhores. Até a próxima, valeu. Obrigado, monstros. Rapaziada, valeu. Melhoras, hein, cara. Cuidado com isso. Rapaziada, até a próxima. Valeu, cabelo. Até a próxima, valeu. Show, guerreirão. Até a próxima, tá? Valeu, rapaziada. Valeu, Até a próxima, valeu. monstrão. Até a próxima, valeu, rapaziada. Valeu, goleirão. Valeu. Valeu pra ele, hein? Valeu, fera. Tamo junto, que se boa. Valeu, monstro. Alô, até a próxima, tá? Murilão. Tamo junto, hein? Até a próxima, rapaziada. Valeu, monstro. Bem-vindo. Até segunda? Pra cair, meu. É, você não tem jogo. Guerreiro. Fera. Até domingo, né? Valeu, rapaziada. Até mais. Deus, meu monstrão. Meu monstro sagrado. Vocês dois vão ganhar R$1.000.
Valeu. Até a próxima. Os dois gostam de falar muito, velho. Aí até meia-noite falando.